Você sabia que enquanto muitos aposentados mal conseguem pagar suas contas, um esquema bilionário desviava dinheiro diretamente dos seus benefícios? Nesse vídeo, vamos revelar como servidores públicos e entidades de fachada arquitetaram uma das maiores fraudes da história do INSS. Prepare-se para descobrir os bastidores de um escândalo que está abalando o Brasil. Como vão, meus amigos? Eu sou o Tenente Coronel Luiz Fernando Ramos Aguiar, veterano da Polícia Militar do Distrito Federal, mais de 27 anos dedicado ao estudo da segurança pública. E nesse vídeo eu vou conduzir você para saber tudo sobre esse esquema que tem abalado a vida de milhões de brasileiros aposentados. Tudo começou com acordos entre o INSS e diversas associações, permitindo descontos automáticos nos benefícios de aposentados e pensionistas. O problema? A maioria desses descontos era feita sem o consentimento dos beneficiários. Segundo a Controladoria Geral da União, mais de 97% dos entrevistados não autorizaram esses descontos. Os descontos eram justificados como mensalidades associativas, supostamente para oferecer serviços como assessoria jurídica ou convênio de saúde. No entanto, muitos beneficiários desconheciam a sua filiação a essas entidades e não recebiam os serviços prometidos. A auditoria da CGU revelou que entre 2019 e 2024 houve um aumento significativo no número de entidades envolvidas e nos valores descontados. Algumas associações chegaram a aplicar descontos de 180% acima do que era autorizado. Além disso, a investigação apontou que cerca de 70% das entidades analisadas não entregaram a documentação necessária para firmar os acordos com o INSS. Esse cenário indica uma prática sistemática de irregularidades, afetando milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Em abril de 2025, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto, revelando um esquema bilionário de fraudes no INSS. A investigação apontou que entre 2019 e 2024, mais de 6,3 bilhões foram desviados de aposentadorias e pensões por meio de descontos associativos não autorizados. O esquema envolvia associações e sindicatos que, com auxílio de servidores do INSS, cadastravam aposentados e pensionistas sem o seu consentimento, aplicando descontos mensais em seus benefícios. Em muitos casos, autorizações eram falsificadas e os beneficiários sequer tinham conhecimento das filiações. Durante a operação, foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão em 3 estados e no Distrito Federal. As autoridades apreenderam 141 joias, mais de 60 veículos de luxo e 1,7 milhão em dinheiro vivo. Entre os bens apreendidos estavam carros da marca como Lamborghini, Porsches e BMW. A investigação identificou 11 entidades formalmente envolvidas no esquema, incluindo a Contag, que recebeu 2,9 bilhões entre 2016 e 2023, e a CAAP, com 214 descontos fraudulentos de um total de 215. Há suspeitas de que mais de 20 organizações similares também estejam envolvidas. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, foi apontado como facilitador do esquema, movimentando cerca de 9,3 milhões entre 2023 e 2024. Além dele, servidores do INSS como Giovanni Batista Spicker e Reinaldo Carlos Barroso de Almeida foram identificados como responsáveis por cadastros fraudulentos que viabilizaram os descontos indevidos. A operação também revelou que, mesmo após as denúncias, o INSS autorizou descontos por meio de sistemas paralelos, ignorando normas internas que exigiam a assinatura eletrônica avançada e biometria de alguns beneficiários. Em alguns casos, as autorizações eram feitas com biometria paralela, realizada pelas próprias associações, sem um sistema oficial de reconhecimento facial. O escândalo de fraude do INSS revelou uma rede complexa de indivíduos e entidades envolvidas em desvios bilionários de recursos públicos. Entre os principais suspeitos está o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Apontado como lobista e facilitador do esquema, Antunes teria movimentado mais de 9 milhões de reais em apenas um ano, com transferências destinadas a pessoas ligadas a servidores do INSS. Durante as investigações, foram apreendidos em sua posse veículos de luxo, incluindo uma Lamborghini, além de joias e obras de arte valiosas.
Servidores do INSS também estão sob investigação. Giovanni Batista Speaker, então diretor substituto de benefícios, e Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, coordenador-geral de suporte ao atendimento, são apontados como os responsáveis por cadastros fraudulentos que viabilizaram os descontos indevidos. Ambos teriam atuado sem autorização das associações para disponibilizar essas informações. Além disso, o agente da Polícia Federal, Felipe Rotas Coutinho, foi flagrado com R$200 mil em dinheiro vivo durante o cumprimento de mandatos da operação. Ele é suspeito de envolvimento com agentes públicos beneficiados pelo dinheiro descontado indevidamente dos aposentados e pensionistas. Empresários também figuram entre os investigados. Maurício Camisotti e Danilo Trento, que já haviam sido investigados anteriormente na CPI da Covid, são apontados como beneficiários do esquema. Em buscas realizadas em propriedades de Camisotti, foram apreendidos veículos de luxo, relógios caros e obras de arte. No âmbito das entidades, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, está entre as principais beneficiárias pelos descontos fraudulentos, tendo recebido 2,9 bilhões entre 2016 e 2023. A Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS, a CAAP, também é destaque, tendo 99% dos descontos efetuados considerados fraudulentos. Se você está gostando desse vídeo, não para agora, pois vamos revelar as principais consequências políticas desencadeadas por esse escândalo. O escândalo de fraude no INSS desencadeou uma série de repercussões políticas significativas, abalando as estruturas do governo federal e provocando debates intensos no Congresso Nacional. A Operação Sem Desconto, desencadeada em 23 de abril de 2025, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, revelou um esquema bilionário de descontos indevidos. A investigação apontou que entre 2019 e 2014, mais de 6,3 bilhões foram desviados por meio de descontos não autorizados. A pressão política aumentou quando foi revelado que o próprio ministro da Previdência, Carlos Duque, havia sido alertado sobre as irregularidades em junho de 2023, mas demorou quase um ano para tomar as providências efetivas. Diante das críticas e da crescente satisfação, Lupe pediu demissão do cargo em 2 de maio deste ano. A demissão de Lupe não foi o único desdobramento. O então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, também foi afastado de suas funções. Além disso, outros 5 servidores públicos da autarquia foram afastados e são investigados por envolvimento no esquema. No Congresso Nacional, a oposição protocolou um pedido para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o esquema de fraude do INSS. O requerimento foi assinado por 185 parlamentares e é de autoria do deputado Coronel Crisóstomo, do PL Roraima. A instauração da comissão depende de autorização do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mora. O escândalo também gerou um embate político entre o governo e a atual oposição. Enquanto o governo Lula argumenta que as fraudes começaram em gestões anteriores e que está tomando medidas para corrigi-las, a oposição critica a demora na resposta e a falta de fiscalização adequada. Em resposta à crise, o novo presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, determinou a suspensão imediata de todos os descontos associativos até o fim das investigações. Além disso, autorizou a devolução imediata, já na próxima folha de pagamento, dos descontos realizados no começo de maio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo está empenhado em apurar a fraude até as últimas consequências, ressaltando que a autonomia da Polícia Federal será respeitada nas investigações. Após a revelação do escândalo de fraude no INSS, o governo federal iniciou um processo de ressarcimento aos aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos. A partir de 26 de maio de 2025, o INSS começou a devolver valores descontados indevidamente nas folhas de abril. Os reembolsos estão sendo realizados junto com o pagamento regular do benefício, conforme calendário oficial, que vai até 6 de junho. Não é necessário que o beneficiário tome qualquer providência para receber essa devolução. Para os descontos realizados antes de abril, os aposentados e pensionistas devem informar ao INSS que não reconhece a autorização para os débitos. Isso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos, basta declarar se autorizou ou não os descontos. Até o momento, mais de 2 milhões de beneficiários já solicitaram reembolso por meio do Meu INSS.
Após a solicitação, as entidades responsáveis pelos descontos têm até 15 dias úteis para apresentar comprovação de autorização ou realizar o ressarcimento. Caso a entidade não comprove a autorização nem efetue o ressarcimento, o INSS encaminhará o caso à Advocacia Geral da União, AGU, para que medidas legais cabíveis sejam tomadas. É importante ressaltar que o INSS não está entrando em contato com os beneficiários por telefone ou mensagens para informar sobre o reembolso. Todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS e, em caso de dúvida, os cidadãos podem ligar na central de teleatendimento, o 135. O governo estima que o total de devoluções pode chegar a 2 bilhões de reais, considerando todos os descontos indevidos realizados desde março de 2020. Este processo de ressarcimento é um passo importante para reparar os danos causados aos beneficiários e restaurar a confiança na administração pública. O escândalo das fraudes no INSS expôs não apenas falhas sistêmicas na administração pública, mas também a vulnerabilidade de milhões de aposentados e pensionistas que confiaram no sistema previdenciário brasileiro. Diante da gravidade dos fatos, o governo federal implementou medidas emergenciais para mitigar os danos causados. A partir de 26 de maio de 2025, o INSS iniciou a devolução de 292 milhões referentes a descontos indevidos realizados na folha de abril. Esta restituição está sendo efetuada automaticamente, junto com o pagamento regular dos benefícios, sem necessidade de ação por parte dos beneficiários. Para os descontos realizados antes de abril, os aposentados e pensionistas devem informar o INSS se reconhecem ou não a autorização dos débitos. É fundamental que os beneficiários estejam atentos a possíveis tentativas de golpe. O INSS não está entrando em contato por telefone, mensagens de e-mails para tratar sobre o reembolso. Todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Em caso de dúvida, você tem que ligar para o telefone 135, reforçar essa informação para você alertar aí o seu parente que caiu nesse golpe. Esse episódio reforça a importância da vigilância cidadã e da transparência na gestão pública, que seja um marco para reformas estruturais que garantam a proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas, evitando que fraudes dessa magnitude voltem a ocorrer. Se você achou esse vídeo informativo, já curte aqui, compartilhe e se inscreve no canal para ter mais conteúdos como esse. Juntos vamos construir uma sociedade mais justa e informada. Para mais informações e atualizações sobre esse caso, acesse os links na descrição. E lembre-se, a informação é a melhor arma contra a corrupção. Muito obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e até a próxima.